E por que a gente não... Tem uma galera, eu tava conversando com... não vou lembrar quem. Mas a gente tem um problema que a gente produz, a gente extrai bastante petróleo, mas a gente não consegue refiná-lo aqui. As nossas refinarias, né, não têm a capacidade de refinar o volume que nós consumimos. Não era para a gente já ter resolvido isso? Sim. Em 2004, 2005, começaram a fazer 3 refinarias no Brasil, 2 no Nordeste e 1 no Sudeste. Nenhuma foi concluída, se torrou em torno de 100 bilhões de reais e virou um terreno abandonado, 3 terrenos abandonados. O que o governo do PT também permitiu? Que o governo da Bolívia, Evo Morales, nacionalizasse 2 refinarias nossas lá. E, inclusive, o ministro das Relações Exteriores da época foi favorável, falou que o Brasil estava tendo um comportamento... Não era solidário, um comportamento imperial, vamos assim dizer. Tá. O tema era outro. Está usando o território da Bolívia. Que a Bolívia era dona daquele pedaço. Um comportamento imperialista. Só para entender, presidente, desculpa, é que assim, desse assunto eu tô meio por fora. Você está dizendo que o Brasil tinha 2 refinarias na Bolívia, sim. Que eram nossas, a gente pagou para fazer e os caras só tomaram, foi isso? E o próprio, agora não quero falar o nome, né? O presidente da época, ele gravou, tem um vídeo depois dele dizendo que o Evo Morales o procurou e falou sobre a nacionalização. E ele falou, petróleo não é de vocês? Então não se discute, é de vocês. E daí tomou numa boa. Pagou uma merreca, um pagamento simbólico, e nós perdemos 2 refinarias lá. Então, se nós tivéssemos feito pelo menos 2 refinarias, nós teríamos autossuficiente e refino, e não somos. Ou seja... E a gente fica refém do PPI. Sim, o cara bota o preço que está lá fora. Você pode ver, quando você vê agora esse conflito, né? Ucrânia-Rússia, alguns países da Europa tiveram a sua cota de gás diminuída. Os caras precisam de energia. Vão buscar o quê? Diesel. E se tem mais gente buscando diesel, o preço vai lá para cima. Sim. Então, esses fatores todos, preço, o valor do dólar, preço do valor do petróleo lá fora, procura de diesel, faz com que o preço seja estável. Agora, uma refinaria você não faz em 2, 3 anos. É de 4 para cima. Sim. Nós não investimos com mais profundidade nisso por causa da pandemia, que o Brasil passou um momento difícil na economia. 2020, por exemplo, nós gastamos 700 bilhões de reais com a pandemia. Quase metade disso com auxílio emergencial. 2020? 2020. Você pode ver. O que aconteceu em 2020? Março, começou a política do fica em casa. Lockdown. Fecha tudo. Quem tem salário fixo, né? Tem estabilidade no emprego, sobrevive. Quem tem uma poupança... O senhor está falando do comecinho da pandemia. Sim, março de 2020. Tá. E daí o que aconteceu? Quando começou obrigando o povo a ficar em casa, e eu fui para Taguatinga, Ceilândia, né? Bairros pobres lá da periferia, de moto, e entrava na casa das pessoas, posso ver a tua geladeira? Não tinha nada. São pessoas que vivem na informalidade. É o churrasquinho de gato, no Rio aqui a água é o biscoito na praia, aqui em São Paulo aqui é vender biscoito, aqui o picolé na arquibancada, é o cara que conserta a máquina de lavar roupa, é o mecânico, é o informal. Esse pessoal foi obrigado a ficar dentro de casa, a massa. Nós levantamos naquele momento 38 milhões de pessoas. Vamos viver do quê? Eu chamei o ministro da Defesa. Temos condições de garantir da lei da ordem que esse pessoal vai para a rua, com fome. 38 milhões de pessoas que não tem mais.